Casa com telhado embutido, aquela que a fachada fica mais moderna, mais minimalista. Será que vale a pena ou vai ser uma furada aí pra você? Agora você me deixou bolado, Ralph. Minha casa vai ser assim. Tá com medo de ter infiltração? Será que a sua casa vai ficar mais barata assim ou com um telhado aparente? Eu não sei, Ralph. Fica tranquilo, jovem gafanhoto, porque hoje eu vou esclarecer tudo isso pra você. Fala pessoal, tudo bom? Tá na moda aí as pessoas escolherem, casas com telhado embutido, que é aquele onde você não vê o telhado, ele fica escondido atrás de pequenas paredinhas em volta da sua construção. Essas paredinhas nós chamamos de platibanda, e você pode ter a sua platibanda ali toda retinha, acompanhando a sua laje, ou você pode ter um beiralzinho, que é quando você tem tipo uma lajinha, que passa depois da sua platibanda, para evitar que você tenha ali respingos de chuva na sua fachada e tudo mais. Olha lá, hein, Ralph, você não me esconde nada não, que eu sei que você gosta desse tipo de telhado. Fica tranquilo, meu jovem, vou te mostrar aqui como que eles são feitos, vou te mostrar as vantagens e desvantagens desse telhado, mesmo sendo uma coisa que eu gosto, também vou te mostrar o lado ruim dele. Vamos falar então do telhado que fica escondido, mas sabe o que não pode ficar escondido? O seu like, não se esqueça, por favor, deixa um joinha aqui embaixo, isso ajuda muito, faz esse vídeo chegar para mais pessoas no YouTube. E se você puder também, se inscreve no canal, ativa o sininho, senão o YouTube não vai te avisar e você pode acabar perdendo aí algum vídeo que vai te ajudar na sua obra, que vai te fazer economizar e tudo mais. Mas vamos lá, pessoal. O telhado, basicamente, ele tem a função de proteger a sua casa, seja de chuva, de intempéries e de modo geral. No telhado aparente, que é aquele que geralmente você utiliza ali as telhas cerâmicas, telhas de concreto, geralmente costuma ser um telhado muito mais pesado, tanto pelas telhas serem pesadas, como também por você precisar de uma estrutura muito mais robusta, seja ali com madeira ou seja com estrutura metálica. Por conta disso, uma das principais vantagens do telhado embutido, que é o foco desse vídeo aqui de hoje, é justamente isso, é te trazer economia, já que você utiliza, por exemplo, ali telhas que são muito mais simples, telhas que são mais leves, e numa estrutura, por exemplo, você usa muito menos madeiramento para isso, o que deixa todo o seu telhado muito mais leve e mais barato. E fiquem tranquilos que eu vou listar algumas telhas que podem ser utilizadas em telhados embutidos daqui a pouquinho para vocês. Mas de modo geral, só quero que vocês entendam que sim, o telhado embutido ele costuma ser mais barato do que o telhado aparente. Ah, então é por isso que o povo está escolhendo mais esse telhado hoje em dia? Sim, é um dos fatores. Mas esse telhado também ele pode criar ali elementos que sejam mais retos, que podem deixar sua fachada um pouquinho mais moderna, mais contemporânea ou até mesmo minimalista. Isso não quer dizer que ter um telhado aparente te impede de ter uma casa moderna, tá? Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Eu peguei essa casa aqui, ó, bem simplesinha, com esse telhado, e eu fiz vários modelos de fachada moderna, mesmo com esse telhado aparecendo. Então se você quiser dar uma olhadinha e entender quais são essas características, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima e aqui embaixo na descrição para você. E existem alguns casos, pessoal, em que essa platibanda que você tem em volta da sua casa é a própria viga, porque é possível sim você ter uma coisa chamada viga invertida, que é quando a sua viga ela tá para cima. Então ela pode fazer essa função aí de fechar, a sua casa escondendo o telhado. Mas o mais comum mesmo é você ter a viga para baixo e você fazer ele em volta com alvenaria. Só não se esqueça de colocar os pilaretes ali e também fazer a amarração, porque isso vai evitar que você tenha problemas de trinca ali na sua platibanda. Você também pode fazer telhado embutido numa casa onde não tenha laje, sem problema nenhum. Inclusive já fiz um vídeo falando de casas que não tem laje, as vantagens e desvantagens dela, e esse vídeo também vai ficar aqui em cima e aqui embaixo no card para você ver depois se quiser. Mas independente se você tem laje ou não, pessoal, o conceito desse telhado é o mesmo. Você tem ali a estrutura, que pode ser de madeira, pode ser de estrutura metálica, tem a telha, tem as calhas, os rufos e as pingadeiras. Eu vou falar de cada um desses itens ainda nesse vídeo para te ajudar, tá? Então vamos começar aqui falando um pouquinho da estrutura desse telhado. Por nós utilizarmos ali uma telha que geralmente é mais leve, é mais simples, a estrutura desses telhados costuma também ser mais simples. Por isso que uma estrutura de madeira, você pode colocar menos madeira, você pode colocar uma madeira ali que seja mais barata, por exemplo, um pinus tratado, eucalipto, ou também você pode colocar ali maçaranduba, que é uma madeira melhor, por exemplo, para fazer telhados. Aí vai muito da sua preferência, tá? Ou então você pode fazer essa estrutura ali feito com metal. Tem várias vantagens em relação à madeira. E eu já fiz um vídeo também comparando a estrutura de madeira e a estrutura metálica para fazer telhados. Se você quiser dar uma olhadinha, o vídeo vai ficar aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Mas basicamente na estrutura você pode ter as tesouras, pode ter ali os pontaletes, se eles forem ficar apoiados, por exemplo, na sua laje, podem ter as terças, enfim, uma estrutura convencional aí de telhado. E geralmente as telhas mais utilizadas aí, por exemplo, para um telhado embutido são as seguintes: telha de fibrocimento. Muita gente chama essa telha de amianto, mas não é o nome correto, tá? Amianto é um material que inclusive nem pode ser mais comercializado hoje em dia porque ele traz perigo para a saúde. Então o nome correto aí, pessoal, é telha de fibrocimento, tá bom? Tem formatos bem grandes, são leves, você pode até passar uma tinta para fazer uma impermeabilização
proteção ali em cima dela, se você quiser. Tem algumas à base de silicone que podem ser utilizadas aí. Mas tem muita gente que acaba nem utilizando, tá? O seu telhado só tem que ser bem feito e tudo mais. Outra telha que você pode utilizar é aquela de PVC, que é tipo um plástico, né? Que você tem ali várias cores. E geralmente o modelo que é utilizado para telhado embutido é esse que é ondulado. Também tem as telhas de polipropileno. Algumas são até translúcidas, que pode ser legal aí para você fazer tipo uma clarabóia, para trazer iluminação dentro de casa, principalmente se você não tem laje. Outra que é muito utilizada são as telhas metálicas. E essa aí é mais usada por questões de custo mesmo. Só que o lado ruim delas é que elas podem fazer um certo ruído quando a chuva cai em cima dela e também por dilatação, né, do chuva, calor, frio, ela pode ficar estalando. Então você tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de coisa. Outra telha muito boa e para mim é a melhor que tem para fazer telhado embutido são as telhas termoacústicas, também chamadas de telha sanduíche. Ela tem ali duas camadas metálicas em cima e embaixo, tá? Tem modelos que nessa parte de baixo é liso, retinho, para você usar até como um formato de como se fosse um forro, geralmente usada em casas também que não tem laje, ou ela pode ser ondulada tanto em cima como embaixo. E na parte interna dela, ela tem ali um material isolante, que pode ser tanto EPS como PU. O ruim delas é que elas costumam ser bem mais caras, tá, pessoal? E também tem as telhas ecológicas, tem algumas pessoas também que gostam de utilizar para esse tipo de telhado. Eu só não curto muito utilizar essas telhas aí, por exemplo, para um telhado aparente. Eu acho que esteticamente não fica tão bonito. Para um telhado aparente, aí você já foca mais nessas telhas como cerâmica, concreto, telhas shingle também, que são muito bonitas. Mas enfim, voltando pro tema aqui de hoje. Tá, mas antes me fala qual é a altura mínima que tem que ter o negócio da platibanda que você falou. Então, o que vai definir a altura da sua platibanda é justamente o tipo de telha que você quer, porque cada telha, pessoal, tem uma inclinação específica. Tem telhas que precisam ser mais inclinadas e telhas que precisam ser menos inclinadas. Quanto mais inclinada ela precisar, maior vai ter que ser a sua platibanda o quê? Para esconder essa telha lá dentro. Por exemplo, uma telha de fibrocimento, geralmente ela tem ali uma inclinação de 10%. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 1 metro, o seu telhado sobe 10 centímetros de altura. Andou 10 metros, subiu 1 metro de altura. Já tem telhas, por exemplo, como essas sanduíche, que elas têm uma inclinação até menor do que essa. Então, quanto menor for essa inclinação, mais você vai precisar de uma platibanda mais baixinha. Já telhas assim como cerâmica ou até mesmo essas de concreto que são usadas para telhado aparente, elas geralmente têm uma inclinação muito maior. E nós costumamos evitá-las, né, em telhado embutido por dois motivos. Primeiro por isso, né, porque se você tiver uma inclinação muito grande, a sua platibanda tem que ficar muito alta e isso pode deixar a sua fachada meio bruta, meio esquisita, sabe? E segundo também porque esse telhado, como eu falei para vocês, eles são muito mais caros, tem mais estrutura, a telha é mais cara, é mais pesada e tudo mais. Então, para telhado embutido, eu te aconselharia muito que você evitasse, né, essas telhas assim que são mais usadas para telhado aparente. Mas de modo geral, pessoal, uma platibanda geralmente ela tem ali 1 metro de altura, tá? Mais do que isso pode ficar um pouco estranho, por isso que a gente tem que escolher direitinho o tipo de telha e também o desenho do telhado ali na sua casa. Como assim desenho do telhado, Ralph? Então, o seu telhado ele vai ser baseado a partir das águas que você tem ali em cima. Cada queda dessa do seu telhado a gente chama de uma água. Se tem duas assim, são 2 águas e assim por diante. Para um telhado embutido, geralmente nós temos 3 opções. Ou você tem ali, por exemplo, só uma água caindo, por exemplo, para uma calha, ou você pode ter 2 águas caindo para uma calha central, ou ainda você pode ter uma cumieira ali no centro e ter 2 águas caindo, por exemplo, para 2 calhas diferentes. E aí você, por exemplo, vai ter 2 ramais ali de captação dessa água. Pode ter até uma voltada para captação de água de chuva, para você reaproveitar numa cisterna. E nem sempre você consegue, pessoal, ter um tipo de desenho de telhado só assim na sua casa, porque às vezes a sua casa está toda recortada, né? Você tem um desenho ali específico. E é até possível que você tenha 2 ou até mesmo essas 3 soluções que eu falei de queda de telhado na mesma cobertura. Então, o arquiteto, quando ele vai fazer um projeto, o engenheiro, quando vai fazer o projeto também, ele olha o desenho da casa, como ela ficou, e a partir daquilo é que ele vai pensando nessas quedas de telhado e tudo mais. Você nunca deve definir esse tipo de coisa na obra, tá? Ah, deixa eu fazer a laje. Depois que você fez a laje, agora sim eu vou pensar, esse telhado vai para cá, esse vai para lá, e não sei o quê. Até porque essas quedas de água que eu falei para vocês, elas vão passar por dentro da sua casa. E de alguma forma você vai ter que escondê-las. Pode ser com um shaft, por exemplo, e para isso você vai ter que pensar numa solução até estética para dentro da sua casa, para você não ter aquele dente na sua parede. Então a queda do seu telhado influencia todas essas coisas e isso deve ser definido lá no projeto antes da execução, tá bom? Outra possibilidade que você pode ter na sua casa é justamente nem ter telhado, ter só uma laje aparente mesmo, exposta e impermeabilizada. Nesse caso, sua platibanda pode ser até menorzinha, porque você não está escondendo telhado nenhum ali, ela só realmente está fazendo aquela função de fechamento da sua casa para você colocar ali a pingadeira, aquela coisa toda. A gente já vai falar dessa pingadeira mais para frente no vídeo, tá? E tem várias formas de você impermeabilizar uma laje, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que vai ficar aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Se o seu caso, por exemplo, é fazer
um terraço, que você quer colar pisos ali em cima, tem a manta asfáltica, que pode ser mais interessante para você. Já fiz um vídeo só sobre ela, que eu também vou deixar na descrição. E também é até possível você ter, por exemplo, o seu telhado embutido e alguma área da sua cobertura com uma laje impermeabilizada. Às vezes você quer botar um equipamento ali, ou mesmo utilizá-lo para ter acesso na hora de fazer manutenção. E uma coisa que as pessoas me perguntam muito é o seguinte: se você vai ter um telhado embutido, se tem a necessidade embaixo desse telhado fazer a impermeabilização. Então, assim, necessidade não tem, porque se o telhado for bem feito, você não precisa de uma solução a mais para proteger a sua laje. Ele tem que fazer essa função. Agora, se você quiser ter uma proteção a mais, se você pode gastar um pouco mais e quiser impermeabilizar a laje também, é possível, mas aí fica a seu critério. É bom dizer que para esse tipo de telhado, a sua caixa d'água ela meio que vai ficar aparente, não totalmente exposta, mas vai ficar tipo uma torre ali onde ela fica lá dentro. E se você estiver fazendo um detalhe, por exemplo, meio que de caixa na sua fachada, até mesmo aproveitando esse beiralzinho que fica ali na frente, você pode fazer esse beiralzinho com laje impermeabilizada, pode ter ali uma platibanda um pouquinho mais alta que está logo ali depois dele, né? Para aí sim esconder o seu telhado. Você pode trabalhar dessas duas formas. Ou então você pode ter a sua platibanda nascendo ali logo acima do seu beiral, né? Criando ali ela um pouquinho mais alta logo na frente. Aí vai muito do seu gosto. E assim, não existe o certo ou o errado nesse negócio de ter ou não o beiral. Geralmente esse beiral aí, ele é utilizado para proteger um pouco mais a sua fachada em relação à questão de chuva. Mas você pode sim colocar ela toda retinha ali, só ter cuidado com relação à pingadeira e o tipo de pintura que você faz ou revestimento que você coloca para proteger em relação à chuva. Tá bom, Ralph, mas como é que faz então pra fazer um telhado direitinho aí, pra não ter problema de infiltração de jeito nenhum? Beleza, jovem gafanhoto. Primeiro de tudo é você respeitar esse lance da inclinação do telhado que eu falei pra você. Porque se você não respeitar essa inclinação, a telha pode não encaixar direito ali e pode entrar água. Segunda coisa que você tem que pensar é na questão da calha. Isso aqui também é muito importante, pessoal. Geralmente essa calha ali tem no mínimo uns 30 centímetros, porque a sua telha, quando passar um pouquinho dela ali, vai passar, sei lá, uns 10 centímetros, você ainda vai ter pelo menos uns 20 para botar a mão, fazer limpeza e tudo mais. Se ela ficar muito estreitinha, quando você colocar essa telha e ela passar um pouquinho da calha, vai acabar ficando difícil de fazer manutenção com o passar do tempo. E ela pode ser feita de vários materiais. Tem calha de PVC, tem calha galvanizada ou tem calha também feita de concreto, só que nessa aí você tem que fazer uma impermeabilização, é um pouquinho mais trabalhosa. A mais utilizada mesmo é a calha galvanizada. E não adianta só você colocar a sua calha e reforçar a massa, por exemplo, ali em cima dela, tá? Você tem que utilizar ali uma massa específica, que geralmente a gente chama de veda rufo, ou uma massinha PU, para você fazer meio que um selamento entre o encosto da sua calha com a alvenaria, com a platibanda ali onde ela está encostando. Ela começa com uma certa profundidade e depois ela vai inclinando na parte interna dela. E essa inclinação não é feita no madeiramento, tá? É com o próprio fundo da sua calha. A dica que eu te dou aqui nessa calha, pessoal, é que você tenha pelo menos duas saídas de água nela, porque se uma entupir, você tem a outra para te dar suporte. E é bom que elas não fiquem muito coladinhas umas nas outras, não. Bota uma distância de pelo menos 1 metro uma da outra ali para você não ter risco de cair um plástico, alguma coisa ali que vai entupir as duas ao mesmo tempo. Caso isso aconteça, eu também te aconselharia colocar pelo menos um ladrão, uma das extremidades da sua calha, na parte mais alta. Porque se encher de água ali dentro da sua calha, ela vai sair por esse ladrão antes de transbordar. E a bitola desse tubo, pessoal, geralmente é calculada a partir da vazão de água que é necessária ali para aquele telhado. Então, assim, vai depender muito do número de águas que você tem, vai depender muito se na sua região chove muito, chove pouco. Aí o seu arquiteto, na hora que ele estiver projetando o seu telhado, ele tem que pensar em todas essas coisas. Pode ser que seja necessário, por exemplo, um tubo de 100, talvez tenha que ter mais de um ramal, por exemplo, para escoar essa água, vai ter mais de uma calha, enfim, cada projeto é um projeto. Outra coisa importantíssima que você tem que fazer, e muita gente acaba se esquecendo, é de utilizar o rufo. Essa aí é uma estrutura, pessoal, que a gente coloca meio que na bordinha das nossas telhas, tá? Tanto nas laterais como na parte superior do telhado. Ela fica no encontro entre a telha e a sua alvenaria, que é para não entrar água ali dos ladinhos. Você também pode fazer ali com material galvanizado, né? Mas também tem gente que utiliza aí com concreto. Essa de concreto é mais complicadinha de fazer, leva mais tempo para ser executada, faz mais sujeira. Por isso que essa galvanizada costuma ser mais utilizada. E no encontro do rufo, por exemplo, com a platibanda, você também tem que colocar essa massinha veda rufo que eu falei para vocês, para evitar que a água entre ali. E na parte superior do seu rufo, ele precisa ser cortado para poder encaixar justamente na ondulação do seu telhado, para evitar também que a água entre ali por baixo. E para finalizar aqui, para o seu telhado ficar show de bola, você tem que utilizar ali uma pingadeira, que é um elemento, né, que fica na parte de cima da sua platibanda para evitar que a água de chuva fique escorrendo pela sua fachada, estragando a sua pintura. Esse mesmo elemento você pode colocar nos seus muros, para evitar também que ele fique ali se desgastando em relação à chuva. Ela pode ser feita de concreto, pode ser feita de aço galvanizado, pode ser feito de granito ou até mesmo com mármore baratinho
baratinho, tipo aquele mármore branco, o que precisa acontecer é que ela passe pelo menos ali de 2,5 a 3 centímetros da sua platibanda e que ela tenha um cortezinho na parte de baixo, para que a água, quando pingue ali, ela não escorra para sua fachada. Ela vai bater nesse cortezinho e já vai pingar. Por isso que a gente chama de pingadeira. Existem rufos, pessoal, que ele também sobe um pouquinho na sua platibanda e faz também função de pingadeira, tá? É mais uma opção aí para você. Então, de forma bem resumida aqui, a execução de um telhado embutido depende de quê? Uma laje bem nivelada, se a sua casa tiver laje, a parte estrutural desse telhado, seja de madeira ou seja com estrutura metálica. Depois você tem que fazer as calhas antes de colocar, por exemplo, as telhas, e por fim você coloca ali os rufos e depois as pingadeiras. E de forma bem resumida eu vou te falar as vantagens e desvantagens de um telhado embutido na sua casa. Vamos começar com a parte boa. Primeiro de tudo, como a gente já falou aqui no vídeo, a parte de economia. Sim, esse telhado embutido é mais barato do que um telhado aparente na maioria das vezes, por conta daquela questão, né, de você ter uma telha mais leve, ter uma estrutura mais simples, com menos madeiramento e tudo mais. E o legal de um telhado ser leve assim é que isso influencia na estrutura de toda a sua casa. Então você acaba conseguindo economia até mesmo na sua fundação, né, porque ela precisa suportar uma carga bem menor. Se você quiser colocar, por exemplo, só a laje impermeabilizada, pessoal, geralmente você consegue uma economia até maior do que fazer o telhado embutido, tá? Na maioria das vezes. Só que com o telhado pode ser que você tenha uma segurança maior em relação à infiltração. Outra vantagem, na minha opinião, de você ter o telhado embutido é que isso te dá uma certa liberdade um pouquinho maior em relação à parte estética da sua fachada, na questão plástica, das volumetrias. Não que se você tiver um telhado aparente você não consiga, como eu até falei naquele vídeo que eu já fiz aqui no canal que eu te sugeri. Só que o telhado, ele acaba sendo um elemento que chama tanta atenção assim, porque ele é mais imponente, que às vezes surpreende você com alguns detalhes estéticos que você quer usar na fachada na hora de projetar. Então assim, na minha opinião, o telhado embutido ele te dá um pouquinho mais de liberdade em relação a isso. É óbvio, tem pessoas que preferem o telhado aparente porque sim, acha mais bonito, gosta da casa ali com o telhado aparecendo, aquela coisa toda. Então assim, é uma questão de gosto também, você tem que focar naquilo que você acha melhor. Outra vantagem no telhado embutido é a velocidade da execução dele, ele é muito mais rápido de ser feito. E também tem a vantagem da manutenção ser mais simples, por serem telhas mais baratas, que você tem uma facilidade maior de trocar. Agora vamos falar um pouquinho das desvantagens, e a primeira delas é que dependendo da telha que você escolhe aí para esse telhado, pode sim esquentar a sua casa. Uma telha dessa de fibrocimento, por exemplo, pode deixar a sua casa bem mais quente. Aí nesse caso é interessante você colocar uma manta térmica na parte de baixo da telha, ou até mesmo fazer um forro com materiais isolantes, como uma lã mineral, uma lã de rocha, lã de PET, enfim. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isolamento térmico, tá? Esse vídeo vai ficar aqui em cima e aqui embaixo na descrição. As melhores telhas aí para você fugir desse problema são essas termoacústicas que eu falei para vocês, só que elas costumam ser bem mais caras. Outra desvantagem é que esse telhado é bem mais leve e ele é bem mais frágil, por exemplo, do que as telhas cerâmicas ou as telhas de concreto que você utilizaria num telhado aparente. Não que isso seja um problema tão grande, tá? Porque também são muito fáceis de você trocar, se você precisar, não é um custo tão alto assim, mas eu precisava citar isso aqui como desvantagem para vocês. E assim como o telhado aparente, esse telhado precisa de manutenção, eventualmente fazer limpeza nas calhas, enfim, isso aí qualquer telhado vai precisar. Senão, com o passar do tempo, você pode sim ter algum problema de goteira. E para finalizar aqui nas desvantagens do telhado embutido, é que pelo fato dele ser mais baixinho e você não ter nenhum acesso ali nas laterais, né, às vezes pode ser um pouquinho mais complicado na hora de você fazer uma manutenção de instalações, na parte elétrica, por exemplo, que passa ali embaixo do seu telhado. Nesse caso, às vezes você vai ter que tirar uma telha, fazer a manutenção e depois colocar no lugar. Também não é nada muito complexo, mas eu precisava trazer aqui no vídeo para vocês. Mas assim, pessoal, hoje em dia no mercado as pessoas têm sim optado mais por telhado embutido, por questões de moda, tendência e tal, mas você sempre tem que focar naquilo que você acha mais legal. Mesmo que o telhado aparente seja um pouquinho mais caro, se é a solução que você gosta mais, faz uma economia, tira às vezes alguma coisa que você está querendo no seu projeto aqui para sobrar dinheiro para fazer esse telhado. Aí você tem que focar muito nessa questão do que é seu sonho, o que é prioridade para você, tá bom? Mas enfim, eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu queria saber a sua opinião. Qual telhado que você gosta mais? É o telhado aparente ou o telhado embutido? Eu gosto mais do telhado embutido, mas quero saber aí o que você acha. E lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!